Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Ricardo. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para assistir a segunda. É imperdível. Bom proveito. O medo é assim, ô Carlos, dos sonhos que nós temos, dos objetivos que nós temos e aquelas coisas que não são fechadas, não são concluídas, não são feitas, né? E isso para mim começou a pegar muito. Não. Eu fiquei 15 minutos, né? Em 15 minutos o que você pode fazer? Então, por exemplo, nesse intervalo, né, quando eu saí dessa situação, a consciência de diminuir ou zerar a procrastinação, de não deixar a minha vida, as minhas decisões, terceirizar elas para os outros, porque literalmente era só eu comigo mesmo. Sim, mas na primeira parada você não teve uma demonstração de que haveria algo depois. Não. Você pode até ter voltado apavorado. Eu voltaria, porque eu morria de medo de morrer. Você morria de medo. O canal existe por causa disso. É verdade. No fundo é por causa disso. Então, eu pergunto, depois a segunda... O seu medo era pelo desconhecido ou porque você amava muito viver? Nenhum dos dois. O meu medo era do tipo assim, por que eu vou fazer alguma coisa se depois não tem nada? Uau! É muito profundo. Por isso que eu sinto... Tanto esforço para nada, né? Não era desesperador para mim. Então, quando eu entendi que as EQMs são algo sério, que são demonstrações absolutamente objetivas, que afirmam, que nos permitem entender que não termina aqui, isso não existe prêmio na loteria maior do que esse, não existe nada que valha mais na vida do que isso para mim. Essa é a minha realidade. Então eu pergunto para você, na sua segunda parada, onde você teve a experiência de quase morte, você viu aquele muro, isso modificou de alguma forma a sua compreensão da morte? Que morrer não é tão ruim assim. Que morrer não é algo assustador, que morrer o estágio que vai pro outro lado, né, que eu brinco, né, falava muito com a minha mãe, né, falei, eu não fui pro quentinho não, né, fui pro lugar agradável, o ar-condicionado estava em perfeito estado, era muito agradável, Carlos. Mas você falou, morrer não é tão ruim assim, é ruim? Que desespero, meu Deus do céu, caramba, que vai ser do outro lado, ai, não, Deus me livre, tá louco, tá... É o medo, o desespero, o apego, muita coisa aqui, né? E quando eu tive essa experiência... A segunda parada. A segunda parada, a minha situação foi muito equilibrada. Para mim, até para mim mesmo. Quando eu abro os olhos, estou num lugar lindo, maravilhoso, bacana, né? Uma sensação muito boa, uma paz, assim, um sentimento de paz, um sentimento de tranquilidade. Mas a descoberta, e era muito assim, eu não percebi os detalhes, porque era muito grandioso, era tudo muito grandioso mesmo. E quando você voltou com lembrança imediata? Imediata. Tipo assim, situação que eu tava já eu tava na UTI fazendo cateterismo, vinha já certinho assim. Você comentou com alguém? Eu demorei. Eu fui falar com as pessoas depois de uma semana, mais dias. Alguém acreditou? Eles ficaram, as pessoas mais próximas, ficaram muito abismadas da situação do documento, né? Ver para crer, né? O documento e a palavra do médico. O médico que fez o cateterismo e o relato. E daí quando chegava o relato das pessoas que me socorreram, daí ficava meio assombrado mesmo, né? Tipo assim, ele tá aqui, né? Ele tá aqui, não foi algo, passou mal de uma dor de barriga, não, ele teve aqui, eu tenho atestado. E aquela coisa, daí quando eu falei, meu Deus, né? Tem outras pessoas, né, veio falar assim, você veio, daí vai várias linhas, né? Várias linhas.
Ah, é o Comando Esmeralda. Eu fui perguntar o que era Comando Esmeralda, a verde da cura, não sei o que, situações... Você sentiu alguma relação disso com isso? Carlos, é algo muito forte, cara. Mas você sentiu que tinha a ver com esse poder da cura, com o fato de ser uma parede de esmeralda? E era de esmeralda ou era verde e você associou a esmeralda? A esmeralda vinha forte. A palavra, a forma, é esmeralda, não era nada, era esmeralda. Isso veio forte mesmo. O verde, né? O verde é muito, muito forte mesmo, a situação do verde naquele momento, né? Voltando à questão da morte, sobre o medo ou não, como isso transformou a sua compreensão sobre a morte. Que você falou, não é tão ruim, coisa e tal, mas hoje, olhando para trás, ainda sem entrar na sua próxima experiência, como é que você consideraria isso? O seu medo, você pensou que não tivesse, mas tinha? Muito. Tá bom, então vamos esperar para a terceira experiência. Mas tem uma coisa que eu queria perguntar aqui, que era... Quando você estava de frente a esta muralha, você sentia que você tinha uma limitação de olhar como a gente tem aqui, ou você tinha um olhar esférico, onde você olhava para tudo ao mesmo tempo? Vamos dizer assim, né? Não era assim, mas também não era muito lateral, era mais reservado, era mais nesse ângulo assim. E o tempo? Você percebia o tempo existindo de alguma forma diferente? Ou não pensou sobre isso? Não pensei, mas, por exemplo, não estava agitado, não era uma coisa, aquela coisa frenética, aquela coisa de sonho que você tem, que parece que, né, uma coisa assim, e nem slow motion, não, tempo normal. Tempo normal, eu andando normalmente, assim, andando como se fosse numa rua, normal. Você, na primeira experiência, e nessa, que eu estou chamando de 3 grandes experiências, né? Você demonstra ser uma pessoa que, naquele momento, pelo menos, era de um jeito religioso. Né? Eu queria entender como é que você olha para a compreensão religiosa que você tinha antes e agora. A bandeira do bem é uma só. A bandeira do bem é uma só. Não dá mais tempo de divisão. Não dá mais tempo. Quando você chega e vê uma vida detonada, você não pergunta se ela fez primeira comunhão, se ela é do Buda, se é do pastor. Não vai, você vai pela vida. Não dá mais tempo para quê? Porque o tempo está passando. E? A gente tem que viver. E viver com muita vida. Mas isso tem a ver com o momento atual que estamos vivendo no planeta? E de alguma forma chega alguma informação sobre isso para você? Isso tem a ver com a terceira experiência? Também. O momento atual que a gente está passando é muito complicado, sabe? É muito... Aonde você não pode se acovardar, sabe? E muitas vezes os julgamentos, as situações de dogmas é esconderijo para você se acovardar ou fazer o bem. Se acovardar e o fazer o bem não é só uma cesta básica, não, é uma palavra, é um afeto, é um acolhimento, é uma vida que está tentando se matar. É uma vida que está tentando tirar aquela situação. Quanto vale essa vida? Naquela manhã, para minha filha, era o pai dela. Era a minha vida, não era a vida de outro. Eu podia salvar, fiz um monte de coisa, mas naquele momento eu estava sozinho. Naquele momento era só eu, Carlos. Não tinha outra parada. E aí, como fica? Eu vou perder tempo? Eu vou perder tempo com o supérfluo? Não, cara. E se eu voltei para dar esse recado. Se eu voltei e tá aqui, não pode. Uma lamparina não pode ficar debaixo da cama. Tem que iluminar. Se essa minha história for servir para alguém, amém, que maravilha, que bênção. Vale, literalmente falo, né? É um ex-defunto falando. Algumas pessoas comentam que elas sentem como se a experiência de quase morte tivesse ocorrido para recolocá-las no rumo que elas, antes de virem, combinaram que seguiriam. Isso faz sentido para você?
Olha, eu acho que faz assim. Você imagina, vamos imaginar assim. Alguém, vamos falar alguma coisa material, né? Uma joia. Ele deu uma joia maravilhosa. Única, única. Não tem réplica, não tem nada. Olha, diamante, não sei o que, tal, é um colar, é uma pulseira, não importa. Única. Falou, ó, você tem que cuidar dela, tá? É muito importante, ela é isso. Só que você cuida um tempo, cuida outro tempo. De repente você não dá o luxo que precisa. De repente você, tá aqui mesmo. Já faz parte de mim. Essa joia se chama vida. Mas você está falando de uma forma genérica, todo mundo tem isso. Mas eu não cuidava. Sim, mas eu pergunto se você, quando olha para a EQM que você teve, se você considera como se isso poderia ter sido um... Imagina o seguinte, você antes de vir para cá, para o planeta Terra, e o que eu estou falando não é o que eu acho, é o que eu noto que muitas pessoas falam. Você combina com alguém o que você vai fazer aqui, qual será o seu aprendizado aqui. Aí você de repente chega para o cara e fala, olha, se eu começar a fugir muito, você me chama. Porque eu quero fazer isso, mas eu sei que tem o véu do esquecimento. Então de repente você vem para cá e não está fazendo o que você queria fazer antes de vir para cá. Estava combinado, né? O que você mesmo combinou. Então aí a EQM surge... Seria como uma ferramenta para... Exatamente, trazer de volta ao rumo. Eu queria saber se você, ouvindo essa história que já foi contada por outras pessoas, se você acha que isso tem sentido. Tem. Né, realmente o Ricardo, do dia 28, né, 29 para trás de 2022, é um outro cara. É uma outra pessoa. Então vamos para a terceira experiência? Bora. Tinha se passado já, né, toda essa situação da morte súbita, né, minha vida frenética, né, como sempre. Mudei alguns hábitos, né, alguns hábitos de vida, mas não tanto, né, não tanto. Confesso para você, né, não, ficou vegano, começou a acordar às 4 horas da manhã para tomar banho gelado, sei lá, meditando. Não fiz isso. Melhorei algumas coisas, tomando os medicamentos, mas não tive essa disciplina, né, dessa disciplina. Mesmo eu tendo que tive. E a vida correndo. O ano é 2024, o ano passado. Dia 10 de maio é o meu aniversário um pouco antes, né? Vou voltar um pouco antes. Em janeiro e fevereiro, eu fui convidado, né, por um amigo meu, Alessandro Furtado, que ele é presidente de uma ONG chamada Conectando Saúde, né? Uma ONG de medicamentos e tal, enfim. Falou, Rica, tem uma ação que tá tendo lá, o pessoal do Lar e Amor, no aeroporto de Guarulhos. Tem uns refugiados lá. A gente tá em Guarulhos, é muito próximo, a gente fez muitas ações lá. Você não quer ir lá comigo? Eu falei, vamos, né? Por bem, pode me chamar, né? Vamos embora. Eu fui lá, né? E fazia tempo que eu não ia nas ações, né? E tinha lá um monte de barraca, né? Numa área assim, um monte de barraca, famílias, né? Dentro dessas barracas, do Vietnã, do Afeganistão, Sudão, né? Vários países. Crianças, bastante crianças, muitas pessoas muçulmanas, tal, enfim. Aquelas famílias todas. E tinha um espaço bacana que eles deixaram lá, né, essas ONGs, de alimentos, brinquedos, tal, não sei o que. E eu, pra mim, bicho, né, animal e criança, me leva pra onde quiser. E tinha a criançada lá, eu comecei a brincar com a criançada, pulando, brincando, jogando bola. E na linguagem do amor, a IA, né, a IA, a inteligência do amor, resolve tudo, né. Então, outros idiomas, fala persa, fala, né, vários idiomas diferentes, mas a risadeira lá, né, a brincadeira deles lá, maravilha. E eu brincando e tal. Aí o Alessandro, esse meu amigo, falou, pô, Rica, deixa eu apresentar a presidente da ONG. A ONG Além Fronteiras. Legal, né? Daí quando eu olhei uma moça lá, toda cheia de tatuagem e tal, de óculos, cabelo castanho escuro. Eu falei, poxa, prazer, né? A Aretusa. Um nome diferente, né? Poxa, né? Prazer, que trabalho lindo que você faz aqui, bacana. Mas quem é você, né? Eu sempre quero saber algo a mais, né? Falou, sou médica, né? Sou médica, trabalho no INCOR, na UTI do INCOR há mais de 18 anos. Meu marido é médico cardiologista. Sou mãe de 4 filhos, sendo que 2 são especiais.
e uma das minhas filhas gêmeas tem um sério comprometimento. Falei, meu Deus, daí me apaixonei por ela. Falei, e você vai inventar esse negócio aqui para ajudar os outros, né? É outra doida do bem, né? E é uma ONG que pega famílias mesmo e arruma casa para essas famílias, né? São famílias que estão fugindo do Talibã, são coisas terríveis que acontecem lá, e tem alguma coisa de saúde. Ela abraça isso. Fantástica essa ONG. E beleza, isso foi em janeiro, fevereiro, tal, passou o ano e tal. No aniversário, meu aniversário é 10 de maio. 10 de maio. Tava fazendo 50 anos. 50 anos. Poxa, que legal, né? 50 anos. Fazendo as coisas que eu mais gosto. Palestrando. Estava palestrando lá no Sheraton. Uma palestra muito legal. E na semana, Carlos, começou o negócio das enchentes do Rio Grande do Sul. E começou aquela coisa toda. E para variar, veio o chamado para a gente ajudar. Eu não sabia que iria ser a maior ação humanitária que eu ia estar na frente. Aí eu fiz a palestra no dia 10 de maio. 10 de maio começou a ação da Missão Sul, que a gente chamou. E a gente foi lá para o Rio Grande do Sul, né, arrecadamos muita coisa, foram 100 carretas de doações de tudo quanto é coisa. Fui para lá, né, fui dirigindo, né, parceria com empresas como Localiza, enfim, Restitui, um monte de coisa. Fui para lá, na estrada, mais de 20 horas dirigindo. E na estrada, eu comecei a ter umas dorzinhas no braço. Aqui no braço. Mas muito tempo dirigindo, né? Mesmo o carro sendo automático. E aquela dor começou a ficar um pouco mais presente. A cidade que a gente foi São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, né? Então era a nossa base São Leopoldo. Então a gente atendia tudo lá, Canoas, tal, Porto Alegre, enfim, toda a nossa base. E foram 100 carretas, né, no total. Né? Foram muito, durante 2 meses de ação, né? Eu fiquei lá, acho que 10 dias lá, junto com o exército, tal. Eu amo estar na frente de ações humanitárias, é um chamado muito forte. Foi nossa equipe, nosso time estava lá. Ficamos no Secrei lá, né? Uma entidade católica bacana. E começou aquelas dores, assim, sabe? Começou a dor, eu tomava meu remédio lá, eu sempre tomo remédio pro coração, e dor física, mas nem aí. A Aretusa do outro lado detonando também, mandando avião de medicamento, ela também envolvida e tal. Enfim, a gente ficou muito amigo, mas virtual, não amigo de se ver com frequência, né, fisicamente, né, enfim, pela nossa correria toda. Aí passou a ação, entregamos, fechou com chave de ouro, né, graças a Deus. Tivemos, como eu falo, né, a gente cuida desde o primeira doação à entrega final. Aí quando foi meu segundo aniversário, que eu tenho 2 aniversários, 29 de agosto. Daí fizeram aqui no Olhar de Bi uma surpresa para mim. Chamaram vários amigos, né, os alunos, tá, aquela coisa toda, música ao vivo, né, foi uma surpresa muito grande. Quando eu olho assim, na plateia, quem tá lá? Aretusa. A Aretusa e a filha dela, Maria Flor, que é uma florzinha mesmo, tá lá, fala, você veio, né, caramba, Ari. Eu abracei ela, tal, isso, aquilo. Ela me chama de amor, né, e ela deu um beijo no meu rosto, falou assim, amor, eu preciso ver os seus exames. Só que ela não é minha médica. Do nada, preciso ver os seus exames. Falei, tá. Nossa, estranho, né? No meu aniversário quer ver meus exames, né? Mas tudo bem. Beleza, isso foi agosto. Aí passou. Passou as semanas, passaram os dias. E começou toda semana, quase, ela mandar recado pra mim. Quero ver seus exames. Quero ver seus exames. Ah, tô vendo aqui e tal, vou pedir pra... Não, quero ver seus exames. Tal exame. Mas, eu quero ver seus exames. Foi pros Estados Unidos com a família, mandou uma mensagem de lá, com foto, com tudo. Daí eu falei... Sabe uma coisa assim, tá meio estranho? Daí nesse momento deu um clique em mim. Era em outubro já. Estranha essa moça aí, né? Gosto muito dela, é algo muito forte, mas ela tá insistindo tanto, né? Ela voltou, demorou um tempo e falou, não sei o que tá acontecendo. Falei com o Felipe, até o Felipe é o marido dela, né? Falei com o Felipe, tô pensando muito no Rica. Não sei o que tá acontecendo com ele. Seguinte, eu preciso te internar. Falei, me internar? Falei, vem pra cá pro Incor, tal dia que eu vou te internar. Desse jeito. Aí fui lá, fazendo lá
as minhas selfies lá, tal, minhas fotos, aquela coisa toda. É um exame de rotina, né? Vai ser tranquilo, não tem problema nenhum, não. Dali lá, eu entrei andando na UTI, né? Aquela coisa toda. Me deram uma camisola para ficar de bunda de fora. Colocaram acesso. Mas você já foi para UTI? Ela já te Já colocou? me colocou já para fazer para minha internação. Entendeu? Para minha internação. Antes dela ver os exames? Para direto para minha internação. Direto para minha internação. Direto. Eu quero examinar tudo, literalmente. Fui lá, tá, pôs o acesso, junto com o acesso, e dá-lhe exame. Sangue, radiografias, tal, tudo ok. Ok, legal. O ajuste aqui, nada sério, nada isso. E quando foi no final do dia, foi uma angiografia com contraste. Daí ela veio assim, né? Outro semblante. Apareceu um negócio aqui. Seguinte, amanhã você tinha que fazer esse exame, eu tô cortando esse, você vai fazer cateterismo. Falei, cateterismo? É cateterismo. Que você já tinha feito. Já tinha feito. E cateterismo já é um exame já invasivo, né? Uma pequena cirurgia, né? Fura você lá, enfia, né? Coloca lá os equipamentos, aonde é possível só ter uma visualização, né? Uma exploração, né? Para ver como tá, ou procedimentos cirúrgicos mesmo, né? Como stent, enfim, alguma coisa. Aí já me preocupei um pouco, né? Eu falei, caramba, né? E eu bem, né? Só estava com aquela dor lá. O que é aquela dor? Isso foi em julho. A dor durou até outubro. E eu tomando os anti-inflamatórios, tomando coisa. Às vezes eu sentia meu estômago diferente, sabe? Meio inchado, enfim. Mas foi coisa da minha correria mesmo, não tem nada. Daí chegou de manhã, né? Colocaram eu lá na maca e fui lá para fazer o cateterismo. E assim, né? Só um parênteses, né? O recurso público aplicado de forma séria é fantástico. É fantástico. E o INCOR é o terceiro melhor do planeta, como equipe e como estrutura. E cheguei numa sala que parecia uma NASA mesmo, né? Lá, a primeira foi o Muro Verde, era o Muro Branco, né? Aquela coisa maravilhosa, grande, equipamentos, né? Muito, muito bacana, uma equipe alinhada, médicos atenciosos, equipe. Daí começaram a fazer e fizeram por aqui, né? Pelo braço. E doeu, né? Foi desconfortável, né? Doeu. O contraste, o gosto queimando na boca, né? Aquela coisa virando estômago. Eu falei, cara, e o médico brincando, né? Eu até lembro que eu tinha um símbolo do Corinthians, a gente brincando, eu e ele lá, né? E aquela tela grande vendo tudo, né? E daí eles começaram a falar baixinho. Só que foi rápido. Não demorou, foi rápido. Sei lá, meia hora, sei lá, alguma coisa rápida. Porque na outra cirurgia, na primeira vez, demorou bastante. Falei, caramba, tá estranho, foi rápido. Daí nisso entra a Aretusa, branca, sabe assim. Oi, amor, tudo bem, tá, não sei o que, tá. E eu falei, olha, ela começou a perguntar um monte de coisa pra mim, né? Eu falei, olha, não tô legal, acho que eu tô passando meio. Apaguei. Aí quando eu acordo, já tô no quarto. Daí tá a Aretusa e a doutora Aline. E ela, oi, tudo bem, amor? Vamos conversar? Falei, vamos. E papapá, a gente fez exame, isso aqui, tá, isso aqui, papá. Você tem 4 artérias entupidas. Inclusive a que você fez stent há 2 anos atrás. Viu? E papapá, é uma cirurgia de peito aberto. E você corre o risco de morrer. Aí eu tava no show. E ela já pegou o celular, tem que falar com o médico e tal, não sei o que, sumiu lá, só avisou, fala com a sua família, fala o que tem que falar, se permite a sentir que você tem que sentir, que é um negócio muito sério, desse jeito. Foi aí que você sentiu que tinha medo de morrer? Começou os sinais, tem mais emoção pela frente. Daí na tarde eu liguei pra minha família, falei com as minhas filhas.
né, sobre a gravidade, falei com as pessoas, falei com o meu advogado para fazer procuração. Uma amiga minha, Sandra, foi lá levar para assinar, né, a minha procuração mesmo, né, porque eu estava dando direitos para Helena, que é minha filha e diretora aqui do Olhar de Pia, que eu não sabia o que ia acontecer. Como eu já tinha morrido uma vez, tem algumas coisas que eu não tinha deixado em ordem, e eu sei que se eu fosse da forma que for, ia atrasar as pessoas que eu amo. Né, coisas bem burocráticas mesmo, documentações, né, acessos, enfim, eu tive essa, sei lá, essa clareza aí de colocar dessa forma. Aí, Carlos, foi passando horário, quando chegou mais ou menos umas 8 horas da noite, eu tava sozinho no quarto, né, aí tinha uma televisão aqui do lado, e aqui abriu duas telas. Essa tela aqui de morrer. Se eu morresse, o que eu ia deixar de viver, as coisas que eu não ia presenciar, os projetos que eu tinha que não ia ser concluídos, as situações, e aquilo deu uma angústia mesmo. Poxa vida, caramba, né? Mas o que eu falei pra você, não era legal outro lugar lá? Eu falei, pode ser que não seja tão ruim, né? Mas eu vou deixar, caramba. Daí quando eu olho assim a segunda tela é eu inválido. Daí pegou, Carlos. Daí pegou o desespero total. Peraí. Não, vou ficar com sequela aqui, que não vou ter força pra isso, que eu vou ter situações não sei o que, papapá. Daí começou o desespero mesmo, de verdade mesmo. Um medo, um pavor que eu nunca tive na vida. De ficar inválido. A invalidez, a dependência física, a dependência de tudo. A gente trabalha com ONG, né? Então toda hora tem alguém que precisa de uma fralda geriátrica, que está numa cama lá não sei quanto tempo, tá com ferida, tá com isso, tá desenganado. É muito fácil falar dos outros, mas quando esse outro é você, aí não, daí me pegou muito. E aquilo ficou na minha cabeça, naquele momento assim. Daí, como eles não tinham a data da minha cirurgia, tipo assim, cirurgia, mas eu tô no incor e tal, mas não é, né? Do dia pra noite você vai operar, você espera. Falei, acho que vai demorar uns 10 dias, 15 dias. Daí eu olhei assim pro armário, assim, ó. Olhei pro armário, assim, meu armário, que tava minha mala, minhas coisas. Falei, sabe uma coisa? Vou embora. Depois eles avisam aí se tem coisa pra eu pegar. E já fui saindo, assim. Quando eu me arrumei assim, veio a voz. Filho, você não vai fazer isso. Eu tô dando a segunda chance pra você. Você vai fazer isso? Você acha que isso aqui é por acaso? Eu ajeitei minha camisola. Aquela voz presente, forte. Essa voz fortona. Essa voz não era parecida com a sua própria? Não, era uma voz forte, masculina, me tratando como filho. No início vem o médico entrou, né? O enfermeiro entrou, oi, bom, tal, né? E eu tava parado, eu não tava falando nada, tava parado, muito tempo parado, como tem muita câmera lá, acompanhando, eles viram que estavam parado, quieto assim, né? Firme, né? Tenso, né? Aquela coisa toda. Dentro de mim tava tendo uma revolução gigantesca. Eu falei assim, da hora de dormir já? Posso dar um remédio pra você ficar mais relaxado? Se dormir mais confortável? Eu nunca tomei, né? Aí tá bom, bem. Sabia que tava alguma coisa errada. Aí tomei, paguei. Daí acordado de manhã assim, né? Uma mãozinha assim. Rica, acorda. Né? Uma das enfermeiras lá, né? A doutora Aretusa tá aqui, quer falar com você. Isso era umas 5:30 da manhã, né? Falei, dá tempo de tomar banho? Não, só escovar os dentes e lavar o rosto. Falei, tá bom. Aí isso aí tá lá. Daí entra um médico, alto, bonitão, sorridente, né? Um sorriso largo, e a Aretusa na frente, né? Falou, esse aqui é o Dr. Fábio Gaiotto. Até então eu não sabia quem era o Fábio Gaiotto. Você que é o amigo da Aretusa?
que ela ama tanto, não sei o que, tal, isso aqui, ele deu um beijo na minha careca, me abraçou, tal. Ela falou pra você, né, que a gente vai fazer uma coisa desse jeito, assim, nessa situação. Daí, e a sua história, né? Eu nunca vi uma história dessa. Você morreu e voltou, tal, não sei o que, o caramba, tal. Ele pegou aqui na meu braço assim, né, alisava assim meu braço. Eu vou fazer, a cirurgia que a gente vai fazer, eu vou fazer um risquinho aqui que vai ficar bem fininho. Nem vai ficar feio, não. Vai ficar bem legal, porque eu não quero estragar essa tatuagem bonita. E começou a explicar. A gente vai tirar aqui chama artéria radial. Vamos tirar aqui da parte da safena, que é do braço. Pode ser que a gente nem use, porque essa aqui radial é melhor. E vamos trabalhar com as veias mamárias. Então você tem 4 obstruções. É muito sério. É muito sério. Né? Mas a gente vai dedicar bacana. Daí olhou assim pra ela assim: Ari, amanhã vamos operar? Tipo, amanhã eu tô com horário. Da Letusa, amanhã? Amanhã então vai ser amanhã. Dela, amanhã? Aquela coisa assim, amanhã. Eu falei, é amanhã. Falei, se tem alguma coisa pra eu fazer, eu tenho que fazer agora. Aquela situação que veio lá da primeira, de não procrastinar, de encarar, né? Mesmo com medo, vai com medo mesmo. Né? O meu amigão William fala bastante. Tá com medo, vai com medo mesmo. Falei, vambora. Qual é a palavra? Vambora. Tinha uma quinta-feira, né? Dia 30, o Halloween é dia 31, né? E foi quando aconteceu minha cirurgia. Daí, beleza, vai ser amanhã de manhã, dia 31, tal, não sei o que, o caramba. Só que você já entra em procedimento já hoje. Aí mudou a dieta, tal, aquela coisa toda. Aí quando chegou umas 8 horas da noite, vieram as meninas dar que eu brinco que é um limpa-baú, né? Um shampoo diferente lá. Daí tira tudo impureza do seu corpo, né? Acho que gordura, alguma coisa que possa ter, né? Ficar bastante limpo. Falou, Rica, a gente vai voltar aqui mais pra madrugada, pra te preparar pra cirurgia. Eu falei, tá bom, tudo bem. Não sabia o que era preparar, né? Preparar era pôr uma roupa diferente, sei lá, alguma coisa assim, né? Aí chega 3 moças bonitas, cada uma com um barbeador elétrico, uma lâmina, isso, aquilo, né? E a gente veio preparar você, né? Eu falei, o que vocês vão fazer? Vão depilar você inteiro. Eu falei, caramba, né? Eu, um homem, 50 anos, pelado, de madrugada, no ar-condicionado daquele hospital, daquele jeito, né? Daquela parada. Então 3 moças bonitas lá, 3 queridas, né? Viraram amigas, que eu nunca vi na vida. E daí, esse Fábio Gaiotto é uma sumidade, né? Uma sumidade, é um cara gigante. Ele tinha feito o transplante do Faustão, tudo tal, né? E naquele momento me veio na cabeça, eu olhando assim pro teto, né? Olhando para a iluminação do teto, literalmente pelado lá. Falei, eu e o Faustão tivemos a mesma parada. E eu com as minhas coisas, ele com as coisas dele, mas nessa hora a gente não é ninguém. É um cara pelado, literalmente, com medo do que vai vir. E eu tive medo. Elas começaram a me depilar, né? Parecia um pet shop, né? Era peluda. E sai pelo daqui, sai pelo de lá, levanta aqui, levanta coisa e tal. Eu falei, não mexe no meu cabelo, né? Só não mexe no meu cabelo, né? E a alegria sempre foi muito presente comigo, né? Nunca, né? O nosso lema é alegria. É uma forma de oração a Deus, sabe? A gratidão, a alegria. E eu brincando com elas depilaram tudo mesmo, tudo. Do pescoço para baixo já era. Para não ter nenhum problema de um possível, né, infecção, né? Vai fazer algum corte, um pelinho que fica lá dentro, enfim. Né? Não sabiam o que ia acontecer, né? E me prepararam e tal. Daí dali a pouco a Aretusa tá lá de novo, né? Oi, amor, vim te acompanhar. Aí vamos embora. Pegar minha limusine aqui, né? Amarrar a cama lá, né? Já preparado, já com banho, enfim, pronto pro desconhecido, né? Aí chegamos numa parte que tem uma porta para entrar pro centro cirúrgico, que ela podia ir até lá. Aí eu falei assim, dá meu último abraço. Para com isso, último abraço. Eu vou estar aqui e tal. E o olho cheio de lágrimas. Eu vou estar aqui te esperando e tal. Isso me abraçou, me beijou. Vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui.
Daí eu entrei, né, na parte do centro cirúrgico. Tinha um monte de maca com outras pessoas, né? Eu brinquei até com a enfermeira, falei, isso aqui parece... Tem um posto lá em Guarulhos, chama Sakamoto, tem um monte de carreta estacionada aqui, né? Tem um monte de carreta lá, de maca lá, né? E daí eu olho do lado assim, um pai com um bebezinho no colo, tipo uns 3 aninhos, 4 aninhos, um menininho. Mas, Carlos, eu nunca vi tanto amor, tanto medo de perder. Porque o homem de 50 anos ia passar a mesma cirurgia daquele menininho de 3 anos. Ele veio perto de mim, eu pus a mão nele e falei, vai dar tudo certo, cara. Você vai ver, vai dar tudo certo. Não esquece esse dia não, que você vai contar muita história. Você vai contar muita história desse dia, né? Esse dia vai ficar me falando assim, na verdade eu tava falando pra mim, né? Pra ele e pra mim. Aí quando eu olho assim, um outro menininho pulando pra caramba, né? Nem aí com a hora do Brasil, os pais detonados, tristes pra caramba, naquela coisa toda. E ele pulando, brincando, né? Daí já começaram a me encaminhar, né? Me encaminharam já pro centro cirúrgico. Esse centro cirúrgico, diferente da sala que eu fiz o cateterismo. É uma sala ampla, também grande, mais escura, muita iluminação focada assim na mesa de cirurgia, muito ferro, né? Muito aço, muito ferro, muito uma equipe grande, né? Tinha uma equipe grande. Eu já de camisola, já daquela coisa, daí tiraram, já me colocaram na mesa de cirurgia, né? E eu senti eu senti o frio, né? O frio gelado do metal. Aí me colocou aqui e não tinha tomado nenhum medicamento, não tinha nada de medicamento ainda, nada. Aí, Carlos, quando me colocaram na maca lá, na mesa de cirurgia, na hora, 3 entidades, 3 mulheres grandonas mesmo, grande, tipo assim, umas mulheres dos 2 metros de altura, assim, sabe? Com jaleco e sérias, semblante sério, assim, e já começaram a mexer assim em mim. Meu Deus do céu. Mexer como? Tipo operando, tipo fazer já uma cirurgia. Mexendo no meu peito, mexendo na minha barriga, mexendo aqui na minha perna. Tinha 2 desse lado, uma aqui no meio, uma desse lado e uma desse lado na minha perna. As 3 chegaram juntos. E grande, eram mulheres grandes, fortes. Que tamanho? Assim, imagina uma pessoa de 2 metros de altura, mais cheinha, né? Não era sarada, não era musculosa, não era magra, cheinha mesmo, cheinha. Mais pra cozinheira com comida boa, sabe? E elas começaram, mexe daqui, mexe lá. Você sentia? Sentia mexer. Mas não tinha dor, nada, não. Mas sentia mexer. E elas olhavam assim, Você sério. sentia como se fosse mexendo lá dentro? Lá ou dentro, na pele? lá dentro. E a equipe lá tal, e não tinha nada de medicamento. Aí quando eu olho assim pro lado, assim, sabe arco voltaico, sabe tipo aqueles negócios que a gente vê em filme e vê também na eletricidade? Muitos fios, aqueles fios dourados assim, sabe? E eu senti que aquilo eram as orações das pessoas, os pedidos de amor, os pedidos de oração. É uma situação quântica mesmo. E naquele momento eu senti que quando a gente faz uma oração, uma reza, uma intenção de amor para alguém, isso chega fisicamente, isso chega energeticamente, chega. E tinha um monte naquela sala. E aí quando eu olho, no final da sala, tinha uma mulher, bem vestida, alinhada, bonita, morena, cabelo preso. Também um ser. Um ser. E ela falava no pensamento comigo, era a morte. Eu não tenho nada contra você. Eu estou aqui cumprindo ordens. E parecia que tinha uma prancheta, alguma coisa na mão, sabe assim? Uma ordem, né? E ela assim, parada, muito elegante, educada. Muito elegante, bem no canto assim. Eu não tenho nada contra você, mas eu cumpro ordens. Da mesma forma, estavam essas entidades, estavam os fios,
a presença, uma luz aqui gigante, uma luz forte, bonita, um Espírito Santo, assim, sabe, aquela coisa bacana, e uma agitação na sala, uma agitação espiritual na sala. Parecia que a vida, não, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, a gente não pode perder ele, a gente não pode perder ele. Deixa eu entender, e enquanto isso, na vida A equipe mexendo as coisas, tá, não sei o que, e eu olhando os dois lados. Os dois lados, ou as duas realidades estavam no mesmo volume? Mesmo volume. Você via eu via tudo, eles não viam quem estava, entendeu? Eu via quem estava lá, eles não viam, nada E como é que você distinguia quem era quem fora do tamanho? Energia. Mas o que? Eram translúcidos, tinham luz própria, ou o quê? Quem tinha luz própria forte era essa luz aqui, ó. Essa luz aqui era muito forte. Essa luz. Explica melhor essa luz. Você imagina algo. Ó, vem uma coisa muito, muito prática, né? Você imagina uma coxa de renda, imagina uma renda branca, bonita, e essa renda bonita ter luz própria, fortona. Forte assim, ó. Sabe assim? Essas nuances assim, era isso aqui. Não era um rosto de uma pessoa, não era um formato de estrela, nada. Era uma coisa assim, sabe? Uma renda. Era como algo que estava acima das três acima. Como que organizando o que elas fariam? Iluminando assim, ó. Iluminaram o meu leito. Meu leito. Era a luz focada em mim assim, ó. Forte. Né? E os fios. E os fios não eram os fios de luz, os fios de fogo lá, né? Esses fios de eletricidade, não era era assim, ó, para cima, para baixo, e eram uns retos, outros davam volta, tal, isso aqui era muito. Que eram as orações. As orações. Todas douradas. Toda dourado, cor de fogo mesmo, fogo, dourada, sabe? Vivo mesmo. Né? Tons avermelhados, azulados, assim, mas vivo, era uma coisa viva. Não era impressão, não era estático, não era nada, era vivo, rápido. E a morte lá, plena, parada, elegante. Você tem uma pessoa elegante. Ela olhava assim, não falava, né, sobre coisa. Ela falava assim, ó, eu não tenho nada contra você, eu só cumpro ordens. Daí nisso, nessa agitação toda, nessa parada toda, daí a parte física mesmo da equipe médica, eu lembro bem, né, a anestesista, ela tinha uma touca colorida, né, tava com uma touquinha colorida, né, e aí, tudo bem e tal, vou colocar um negocinho no teu, pra você respirar, só pra você ficar mais calmo. E quando eu olhei no relógio, era 7:08, foi a última vez que eu vi alguma coisa física, e foram 10 horas de cirurgia. 10 horas de cirurgia. Tive algumas intercorrências dentro dessa cirurgia. Então, coloca-se, né? Uma marquita, eu brinco, né? Uma marquita no peito, abre teu peito, tira o coração para fora, tá? Não sei o que. Corta aqui, pega um pedaço aqui, corta aqui, mas não vai usar. Liga umas ligações diretas, não sei o que, aquela coisa toda, para deixar. Foi extremamente complexa essa minha cirurgia. Mesmo sendo algo comum, né? Cirurgia coronária é algo comum. Mas as posições que tinha, as situações que tinha, era bem delicado. Tinha uma enfermeira que me falou muito sobre como eu iria voltar, né? Ela falou, você vai ter isso, vai doer, mas você é processo. Tá, mas tudo bem. Isso, aquilo. E ela falou, você vai voltar entubado na UTI. Falou tudo isso antes. Antes, lá atrás. Na noite anterior até. Sentou do meu lado e conversou bastante comigo. Vai fazer isso, vai acontecer isso. Só uma coisa que ela esqueceu, que não era para eu tossir, era para eu tomar cuidado para eu tossir, né? Aí quando eu comecei a ter, né, abrir os olhos, né, um ambiente mais escuro, tava na UTI já, algum tempo já na UTI, né, entubado. Daí ouvi só uma voz assim, olá, tudo bem? Boa noite. Seu Ricardo, tudo jóia? O senhor está na UTI. O senhor participou de uma cirurgia muito extensa, mas está tudo bem. O senhor está entubado. Eles sempre falam bastante alto, né, no hospital. Fique calmo, né? Você está entubado, você está sendo atendido, você está sendo medicado, enfim, aquela coisa toda.
Eu tô balançando. E fiquei algumas horas, né, com aquele negócio lá. Até que chegou um ponto assim, ó, a gente vai tirar. Vai tirar o tubo, né? Eu falei... Quanto tempo depois? Acho que foram umas 4 horas, 5 horas, alguma coisa assim ou mais, né? E sem comer, o cérebro funcionando e querendo respirar ao mesmo tempo. Respirar aquela... Aí só vi a voz dessa enfermeira. Calma, calma, calma. É quando tirou, cara, meu Deus, parece que tá tirando o fígado, estômago, aquele negócio, aquela tubo, né? Um tubo dentro de você. E com várias drenos, né? Dreno, tinha 3 drenos no meio, aqui do lado, coletor de urina, tudo detonado, um rasgo no meio, rasgo aqui, rasgo não sei o que, né? Um monte de equipamento, né? Daí eu peguei, meu Deus do céu, eu nunca senti tanta dor na minha vida de dar o primeira tosse. Que aqui eu tava aberto, né? O que é aquilo aberto? Pega o teu osso, racha, né? Rasa o teu osso, pega um arame, costura lá, né? Faz um esquema do arame, depois pega um outro coisa para colar e uma cola mesmo, uma cola, né? Não é pontos que ele usa hoje, é uma cola, é isso. O negócio tava fechado há 50 anos, abre esse negócio como fica, né? Uma dor terrível. E eu fiquei quase 10 dias na UTI. E na UTI foi muito, muito forte. Voltando lá atrás, quando eu morri, eu não passei pelo processo. Faltava o processo. E o processo da dor, o processo de você ficar na dependência de alguém, o processo da humildade, o processo da limitação, o processo do medo de acontecer. E eu passei por tudo isso. Eu tinha atestado e tenho atestado de morte súbita, mesmo. Fui pro outro lado e voltei, mesmo. Como foi a tua morte? Pô, foi tranquilo, cara. Foi boa, só passei mal. Eu fui pra um lugar maravilhoso, lindo e tal. Na terceira não, né? Hã? Na terceira não. Não. Né? Eu acho que você não terminou de contar. Você estava com as 3 senhoras à sua volta e aquela senhora da morte sentada. E aí? Em pé, estava em pé. Ah, ela estava em pé. Estava em pé. Tá. E aí? Mas sumiu tudo de repente? Quando a enfermeira falou que ia colocar a anestesista falou que ia colocar no meu rosto. Por que eu sei disso? Porque ficou muito forte o colorido da touca dela. Todo mundo tava com a touquinha azul ou touquinha preta, só ela que tava com a touca cheia das cores, entendeu? Nesse momento sumiu tudo? Sumiu tudo. Então veja que interessante, Ricardo. Aconteceu com você o contrário do que normalmente acontece. Porque é muito comum a EQM, experiência de quase morte, que é uma experiência, digamos, que envolve uma realidade muito próxima daquele limite, onde termina a vida e começa outra coisa. Sim. É muito comum dessa experiência ocorrer, por exemplo, quando a pessoa toma anestesia. A sua experiência ocorreu em plena consciência, você viu tudo. Plena luz do dia. Plena luz do dia. E quando você tomou anestesia, terminou. Acabou. 7, 8. Então, 7, 8 da manhã. Tava um relógio digital aqui. 7, 8 do lado do meu esquerdo. Isso que acontece com você é a primeira vez que eu ouço falar. E é um dado muito importante, inclusive para os médicos que eventualmente um dia possam escutar essa entrevista, porque você normalmente tem a EQM no momento em que a pessoa está com a consciência, vamos dizer assim, num outro estado, ou está em coma, ou está com anestesia, ou teve um acidente, ou teve um afogamento. Apesar de que nós já sabemos hoje, até graças, novamente eu falo, a doutora Ivan Kaysen, que dedicou a sua vida a estudar isso, depois que ela própria teve uma super experiência de quase morte, e ela fala que uma experiência desse porte pode ocorrer numa meditação, até quando você está olhando para uma imagem bonita, um pôr do sol, ou do nada.
A sua não aconteceu do nada, foi um momento escolhido a dedo, mas é muito interessante que na hora que você tomou anestesia, tudo desapareceu. Desapareceu. Eu queria falar um pouquinho sobre a relação entre essas três pessoas, a luz e a mulher, lá atrás. Vambora. Pareciam pessoas do mesmo clube? O clube espiritual, mas elas estavam. Era assim, ó, essa luz aqui era muito superior. Essa luz é a luz mais forte, mais pura, mais, sei lá, mais presente. Uma luz que ilumina literalmente a alma, essa luz aqui. Essas três senhoras aí, três mulheres, era a galera de pôr a mão na massa. Elas operaram, as médicas espirituais. Mas assim, não era médica de consultório, né, vamos dizer, né? É médica de guerra. Tipo, você chegou aqui, vamos ter que resolver essa parada. Entendeu? E sérias, né? O que me deixou o semblante, não é assim, ele olhou assim, fica calmo, não sei o que. Não, sérias. Pouca ideia, entendeu? Sérias, né? Caras fechadas assim, não tava de máscara, não tava nada. Tava aberto assim, né? Um cabelo castanho. Você via bem o rosto delas? Via. Cor dos olhos? Ela tinha os olhos mais puxadinhos, mas não era japonesa, era mais pra Índia, mais para os antigos assim, morenas não pretas, né? Minha cor assim, um pouquinho mais avermelhado assim, mais ou menos. As três eram dessa situação, eram cheinhas, né? O jaleco era branco e o jaleco era até meio apertado. Não era um jaleco sob medida, era um jaleco que estava até aberto, assim, sabe assim? Luvas nas mãos? Não, sem luva. E mexendo dentro de você? Com maior seriedade e celeridade. Elas estavam rápidas, elas tinham que resolver aquela parada. E serenidade também. Nenhuma falou com a outra, nenhuma conversou. Essa que estava principal, que mexia comigo, só ela que olhava para mim, nos meus olhos. Olhava assim. E elas, em algum momento, olharam para aquela Senhora da Morte? Elas tinham que ser mais rápidas do que aquela. A parada estava chegando lá. Por isso que elas estavam... Não dá tempo de conversar. A morte estava plena. Fina. Parecia que tinham essas mulheres que saem num desfile da primeira fila do desfile de moda, sabe assim? Sim. Impecável mesmo. Impecável. E como é que era o rosto dela? Era morena também, mais clara, né? Era clara, tava maquiada, o cabelo preso. Sabe quando o cabelo da mulher fica bem preso, bem esticadinho mesmo, bem arrumadinho mesmo? Era um tipo de um tailleur, um tailleur mesmo, acho que um blazer assim preto, a camisa por dentro branca, era alfaiataria de camisa, assim, essas coisas assim. Não via pra parte de baixo, sabe? Vinha só mais esse ângulo assim do meio corpo assim. Mas muito elegante, não era altona, numa altura normal, de uma mulher normal, né? Sei lá, 1,60m, 1,70m, alguma coisa assim. Mas muito poderosa, né? A presença dela era muito forte, tanto que agitou todo o lugar. O lugar, na verdade, toda essa galera assim, era só menos do que essa luz aqui. Essa luz era muito forte. Essa luz era poderosa demais. Essa luz era viva? Era viva, era uma luz viva. Essa luz era muito poderosa. E com isso que tava as orações, né? Mas muitas, tipo um emaranhado assim sabe, de muitas, sabe quando você vê a animação onde tem a energia ou as redes de comunicação, sabe, aquela coisa assim. A cor era a mesma, não tinha cores diferentes, mas era vários formatos dela, vários movimentos, e ela viva, tá chegando aquela hora assim, viva, várias linhas assim, sabe? Você teve 3 experiências muito diferentes, muito interessantes. Isso dá algum entendimento sobre o que você veio fazer aqui? Isso dá alguma dica para você? Não que tenha que dar. Você pode não fazer a menor ideia. Eu acho que a dica é que essa mensagem da vida tem que estar o maior número de pessoas. A mensagem de viver. Por mais agradável que seja o outro lado, que foi pro meu lado, e foi muito agradável mesmo,
Esse tempo presente é poderoso. Esse tempo presente que vai definir qual o passaporte, qual o embarque que eu vou ter. Qual embarque que eu vou ter, qual o destino que eu vou ter do outro lado. Mas o que vai definir não é o embarque lá. O que vai definir sou eu aqui hoje. E de que forma tudo isso se relaciona com o momento do mundo atual? Pelo tipo de trabalho que eu tenho, pelo tipo da missão que eu tenho aqui, eu tenho consciência disso, e aonde a gente vê que os maiores problemas, né, sobre relacionamento, sobre vida, sobre desesperança, e aonde a gente vê desmandos, a gente vê gente que está no comando, né, no planeta, né, não é aqui, é no planeta, né, tem ordens, né, tem situações espirituais que eu acredito que tem o domínio de ditar muita coisa, sabe? Tem duas forças, essa coisa da vamos dizer assim, né, o bem e o mal, ou a luz ou a sem luz, né, vamos dizer assim, é muito forte. A guerra espiritual, né, a treva e a luz, né, e isso pode ser na tecnologia, pode ser nas epidemias, pode ser nas permissões divinas, mas não importa, né, desculpa, eu sou ignorante para falar isso e atestar isso, aquilo. Eu só sinto no meu quadradinho, que é bem pequenininho, o que eu tiver de oportunidade de falar, eu tenho que falar. O que eu tiver de oportunidade de alguém pensando, romantizando de alguma forma que o outro lado pode ser lindo, maravilhoso, eu vou abreviar, isso aí esquece. Ou eu tô aqui e eu vou ficar de braço cruzado esperando a vida passar. Esquece. Você tem que se mexer. Quando você ouve falar em transição planetária, aquecimento global e tantas coisas de âmbito planetário, como é que você coloca isso que você veio fazer aqui? E eu também pergunto se chegou alguma informação sobre estas coisas para você. Ô, Carlos, não vou falar para você, chegou. Não chegou. Eu não tive essa informação planetária, situações dos mundos, não. O meu negócio que chegou é sobre as pessoas. E essas pessoas modificadas, seja pela essa transição que vai haver, essa mudança no mundo, na humanidade que está vendo, esse grupo de pessoas vão estar mais preparados e vão ajudar outros. Né? Essa corrente essa PG, sabe? A progressão geométrica de você jogar aqui no seu público, né? Nos seus admiradores, e de alguma forma eles proliferarem, de alguma forma eles jogarem nas redes deles, de alguma forma eles usarem esse material para despertar a vida em outras pessoas. O meu compromisso é com a vida. Você tem sonhos lúcidos quando você de repente vai durante a noite fazer algum trabalho, algum resgate, alguma missão? Vamos dizer assim, alguma viagem astral, ser mesmo inconsciente. Já tive alguns relatos, algumas situações que senti mesmo que eu estava em algum lugar aí fazendo algo mesmo. Mas não é aquela coisa assim, toda noite, toda semana eu vejo, assim, não é isso. Foi ter aula em algum lugar? Aula, assim, como a gente sabe, não, mas assim, alguém do meu lado falando comigo e me direcionando, sim. Durante o sonho? Durante o sonho já, isso várias vezes. Você falando agora, isso aí várias vezes. Várias vezes. Mas assim, é 1 a 1. E nunca de frente, sempre de lado. Você nunca se lembra onde você está? Não, nem. Eu sinto essa presença, você falando agora, sempre essa presença do lado direito. Do lado direito, sempre do meu lado, assim, falando comigo. Mas você não sabe onde você está? Não. Você me contou numa conversa anterior sobre a história do olhar de Bia. Eu acho uma história muito bonita, porque eu acho que tem um exemplo nessa história para muita gente. Você poderia nos contar de uma forma resumida como é que foi isso? Uma honra. A Bia hoje está com 25 anos, né? 25 anos, o olhar de Bia, nesse ano de 2025, vai fazer 19 anos de ação, né? De ação. Minha família sempre foi muito simples, muito batalhadora, muito honesta, né? E sempre teve situações de ajudar as pessoas. Eu descobri muitas coisas que meu pai ajudava depois que ele morreu. Mas muitas famílias vieram falar que meu pai chegava com compra do nada, isso, mandava entregar. Na limitação dele, me ajudava. Meus tios, enfim, teve muito essa situação. Veio a Bia,
Eu tinha uma outra vida, eu trabalhava com comunicação, tinha empresa de eventos, né, eventos corporativos, enfim, tinha uma outra realidade de vida. A Bia é minha primeira filha, né, já tive um aborto antes dela, né, eu acho que é o Felipe, né, o menino, e veio a Bia depois. E a Bia sempre foi a gente foi muito ligado um ao outro, sempre foi muito amigos, eu e ela, sempre muito amigos. E eu moro em Guarulhos, né? E ela sempre, quando eu falo que anda comigo desde pequena, ela tinha dias, eu colocava o bebê conforto atrás e saía com ela com o carro, saía, cuidava, mamadeira e tal, catava ela e ia dar umas voltas com ela. E quando chegou a pupila, né? Prazer, gente, essa aqui é a pupila, a nossa mascote. Ela começou, né? A gente negociou, agora acho que assinaram o termo dela, ela apareceu, entendeu? Fica à vontade, pupila. E daí a gente num dia, né, foi em agosto, a gente passando perto de uma comunidade aqui em Guarulhos. Daí passando uma favela, né? E veio um monte de criança pedir dinheiro. E dinheiro não costumava dar. Eu tava lá, tinha umas balinhas no carro, dei umas balinhas para as crianças e fui embora. Não tinha para todas também e segui, fui embora. Aí andei mais um pouco, daí a Bia perguntou, eu tava dirigindo, a Bia um banco de trás, né? Pai, por que aquelas crianças estão daquele jeito? E ela, você viu como ela trabalha no Olhar de Bia, né? Ela só chegou na hora do bloco do Olhar de Bia, entendeu? Só agora ela chegou. Eu falo, por que aquelas crianças estão daquele jeito? Quer mexer na câmera pra eu pegar a carinha dela? Vamos mexer um pouquinho. Aê, pupila. Pronto. Você é figura, hein, pupila? Ai, pupila. E andamos mais um pouco, daí ela perguntou assim, pai, por que aquelas crianças estão daquele jeito? Eu falei, que jeito, Bia? Suja, descalço, sem camisa, eu dirigindo. Falei, caramba, né? Explicar essa situação social para uma criança de 6 anos. Eu falei, Bia, às vezes os pais dela estão sem trabalho não ganham dinheiro, sem dinheiro dá para comprar roupa, tal, isso, aquilo, tal. Vida que segue. Não atentei muito, né? Segui o barco. Isso foi agosto. E ela quietinha, não falou nada. Quietinha no banco de trás lá, ficou quietinha. Aí quando nós íamos em algum restaurante, nessa época eu era casado, tinha a Paula, minha enteada, que era um pouquinho mais velha, uns 5 anos mais velha, tinha a B que tem 6 e a Vitória tinha meses, né? Era bem pequenininha. Hoje tá com 19 anos a Vitória. Aí quando a gente tinha em restaurante, algum comércio, quando ia pagar a conta, vinha lá uns pirulitinhos, umas balinhas na conta, né? E aí elas pegavam e comiam entre elas lá. Só que eu tô vendo que tava um movimento diferente. E também não me atentei muito. Aí passou agosto, setembro, outubro, novembro. Em dezembro, a gente foi num restaurante do amigo meu, uma churrascaria, chama Churrascaria do Bosque, aqui em Guarulhos, é bem tradicional. Comemos, tal, isso, aquilo, paguei lá a conta lá, normal. E a Bia hoje, ela tem 1,5 m, com 25 anos, né? Então você imagina ela com 6 anos de idade, o tamanho dela. E ela chegou com um monte de bala na mão, desajeitada, um monte de bala na mão, né? Daí chegou, foi lá pro carro, né? E eu olhando aquelas balas, tal, não comeu, não teve nenhum movimento. Chegamos em casa, ela foi pro quarto dela e voltou sem as balas. Aí, ô Bia, papai viu você lá com um monte de bala. O que você vai fazer com essas balas aí, Bia? Ah, pai, espera aí. Aí foi no quarto, voltou com uma caixa cheia de bala, pirulito, né? Nessa caixa, tudo grudado, melecado, parecia um ninho de rato, né? Eu falei, Bia, que é isso aí? Não, pai, você lembra aquela vez que a gente passou naquele lugar, que tinha aquelas crianças sujas, sem camisa, descalço? Eu falei, lembro. Então, a gente tinha bala para todas elas. Falei, não tinha. Então eu comecei a juntar desde aquele dia até agora, porque é perto do Natal, era 10 de dezembro, perto do Natal, pra gente dar um punhadinho pra elas agora no Natal. Eu falei, putz, aí me quebrou. Eu não sabia se chorava, se abraçava, se ficava com vergonha, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí falei com alguns amigos. E nessa época era do Nextel, MSN, Orkut, né? Daí mandei pra galera e tal. E uns se emocionavam, outros ficavam quietos, outros queriam ajudar. Você quer que naquele Natal a gente ajudou 600 pessoas. Um brinquedinho, uma coisa de comida, alguma coisa, nada. Uma ação social que todo mundo faz no Dia das Crianças, Natal, sem pretensão nenhuma mesmo.
E eu coloquei assim, vamos chamar isso aqui de... Uma Bia, né, uma criança, né, que pensou nisso, vamos chamar de olhar do bem. Um amigo meu atendia o McDonald's nessa época, o Ricardo Serra era do RH. Ele falou assim, Rica, como a Bia que teve a ideia, vamos chamar olhar de Bia, olhar de Carlos, olhar do João, do Pedro, olhar de criança. Não olhar da Bia, essa preposição, né? Olhar de Bia, né? Me chamou a atenção. Eu falei, legal, olhar de Bia. Daí, não sei se você assistiu aquele desenho do Procurando Nemo, né? E quando o Nemo se perde no oceano, todo mundo começa a avisar onde está o Nemo, E foi mais ou menos o que aconteceu com as balinhas. A menina da balinha, a balinha não sei o que, a balinha um falando pro outro. E quando foi na Páscoa, foram 2.500 crianças. Já tinha um logo, que era o olhar, não sei o que, e começou esse, né, um olhar. Daquelas balinhas até hoje, já foram 500 mil vidas que a gente chegou. Nunca recebemos R$1 público, nunca tivemos convênio com prefeituras, estado ou federal. Até hoje, não sei o dia de amanhã, mas até hoje. O que temos são pessoas físicas, voluntárias, investidores, pessoas físicas e empresas. As empresas a gente coloca um braço social das empresas. Hoje o Olhar de Bia, passando toda a situação, a gente começou a ver que aquela situação social pontual era muito importante como voluntário, mas não transformava. Quando eu chegava no final de semana, tinha lá um domingo que o Olhar de Bia lá na tal comunidade X lá. Pô, bacana, o Carlos doou um monte de roupa legal, sua esposa fez uns arranjinhos, outra pessoa deu uma comida, brinquedo, tal, não sei o que. Chegamos lá para 100 crianças lá, fizemos uma festa super legal. Só que nesse mesmo final de semana, no domingo, ia o abraço amigo do João, para as mesmas crianças, para as mesmas situações. E esse ciclo ficava semanas. E o que era para uma pessoa, uma criança, ter aquele valor daquele brinquedo, daquela situação, ser algo importante, já tinha uns 10. E perdia o sentido. Onde as famílias falam, não, o presente do tio Carlos é muito melhor do que o Olhar de Bia. Se o Olhar de Bia deu uma bola, o tio Carlos deu um carrinho que tem luz e tal. Daí fala, tá legal isso. Tá sendo importante como voluntário, mas a gente não tá transformando ninguém. Aí tivemos uma luz, né? E eu falei assim, poxa, perto de uma comunidade sempre tem uma creche, uma escola pública, que não tem muitas vezes um recurso de ter uma festa legal. E a gente começou a fazer as festas nas escolas próximas das comunidades. Daí nisso virou atividades extracurriculares, contraturno, judô, jiu-jitsu, barra de axis, francês, inglês, violão, tudo com voluntário, tudo de voluntário. E foi muito tempo assim, muitos anos assim mesmo, e era maravilhoso, né? Um negócio muito legal. Até que chegou num ponto que a gente tinha os alunos com 16 anos, 17, 15, que não gostavam muito do jiu-jitsu, mas não tinham condições para um alto rendimento, e muito menos a gente, o Olhar de Bia, tinha estrutura para isso. Então, quando tinha os talentos, a gente encaminhava para outros projetos, outras realidades, para eles trabalharem mais, né? Mas e aqueles outros meninos e meninas? O que a gente ia fazer? O que você vai fazer quando você crescer? Você trabalhar, né? Precisa estudar, como que é? Daí a Bia foi condutora da Tocha Olímpica em 2016, né? E a Tocha Olímpica abriu muitos caminhos mesmo, né? As pessoas recebiam nas empresas, tal, e essas oportunidades que a gente divulgava o Olhar de Bia. E numa dessas sentamos numa universidade, que era um polo aqui em Guarulhos, da Brás Cubas. Conhecemos uma moça chamada Cristiane Rosa, e a gente batendo papo com ela, conversando, foi uma energia muito boa desde o primeiro momento, e conversando, e eu falando da nossa dor, né? A gente não tinha espaço, não tinha sede, não tinha nada, né? Em 2016, nada. E tinha muita vontade, muito sonho, muita persistência. E ela falou, pô, esses jovens precisam, a gente conversar, precisa ter uma base, precisa ter uma estrutura, precisa ter um caminho, precisa ter algo que ele se firme. Daí alguém na mesa falou, tem que ter um alicerce, né? E daí nasceu o programa Alicerce, que é um programa, né? Hoje já tem muitos anos, 3 meses, uma temporada de 3 meses, onde a gente faz uma seleção no Brasil inteiro, totalmente gratuito para o aluno, não tem um custo nenhum. E onde esse menino, entre 15 a 22 anos, essa menina, passa 3 meses tendo mentorias segundas,
terça, quarta, quinta, Google Meet, Brasil todo, aonde o Carlos físico vem dar uma palestra. Mas antes do Carlos ser físico, quem é um menino que foi filho também de um físico, quem é um menino que tinha 12 anos e tinha uma história legal. O que é essa física? USP, física e tal, que é comunicação. Então, um tema que tem alguém que seja apaixonado e coloca. Só que a gente chama desde astronauta, a mega empresário, a boleira que faz bolo de pote como ninguém. Tudo isso para dar referência para esse menino, para essa menina. E aonde ele pode sonhar de verdade. E com esse trabalho cresceu muito, né? Foi bem legal. Tamo, né? Graças a Deus, cada dia tem mais coisas. Mas nossa formação de equipe, todo mundo é de inteligência emocional, psicologia, psicanálise e tal. A gente gosta muito dessa coisa interior mesmo, né? É uma grande oportunidade de conhecer essas vidas. Esses jovens, cada 10 jovens que chegam no Lar de Bia, 2 estão tentando ou tentaram suicídio. Né? Esse jovem esquece o estereótipo, é um pretinho da favela, não, é o loiro de olho azul, é a menina que tem pai e mãe, ou não importa. O estereótipo do desespero do suicídio não tem uma cara. A gente começou a trabalhar muito nisso, mas aí a gente percebeu outra coisa. Esse jovem, quando tem essa janela, né, do celular, essa janela da vida, onde realmente ele pode, no final desse programa Alicerce, caminhamento no mercado de trabalho, universidade, empreendedorismo. Agora, nesse mês passado, foram 3 jovens nossos para o Vale do Silício, na Califórnia, estudar inteligência artificial. Tem alunos nossos, Guilherme Freire, se formando em cinema na FAAP, jovens empreendendo, fazendo coisas diferentes, enfim. Essa que é a nossa missão, medicina ou não, né? A gente não é aquela coisa assim, não, é para estar na faculdade. Não, é para você ser feliz, cara. Se você vai empreender, fazer outra coisa, não importa. Não é a formação acadêmica que vai te limitar. A gente tem essa mentalidade. Mas essa menina vem sozinho? Não. Então vem através do quê? Tem uma família. E essa família, muitas vezes, é uma família de pai e pai, mãe e mãe, ou só uma avó, um avô. Ou tem pai e mãe legal, mas tem situações. Então essas tentativas de suicídio vêm de situações familiares sem estrutura. De alguma forma é desconfigurado, de alguma forma não equilibrado. Aí tem uma pessoa, parceiraça nossa desde 2018, que é a Sandra Ribeiro Morgado, Sandra Morgado. E ela é psicanalista, especialista em barra de axis, especialista em constelação familiar. E a gente também nessa troca de ideias, junto com a Meire, com o Barreto, outras pessoas. E nessa conversa alguma coisa para chegar para os pais. Da Meire trocando ideias. Daí a gente bateu na mesa, todo mundo gostou tal, e começou. Então esse é um programa liderado pela Sandra, né, onde chegava, no primeiro momento, era para os pais e familiares dos alunos. E vieram, né? Onde a gente tem uma dinâmica, tem uma forma, e tem uns 10 encontros que tem, cada encontro quinzenalmente, onde a gente vai discutir ansiedade, depressão, problemas. E quando esse adulto começa a ser curado, chega no filho, chega na família. Hoje, graças a Deus, já não é mais restrito, né, para os jovens do Alicerce, é para todo mundo. Abriu, inclusive para as empresas, né, um negócio social para a NR1, onde a gente tem, através do Trocando Ideias, a oportunidade de oferecer para as empresas, melhorando a saúde mental e emocional das empresas. Vai agir de acordo com uma norma que chama NR1, que o governo vai multar mesmo, vai notificar. Então a empresa que investe no Olhar de Bia, através do Trocando Ideias, melhora a equipe, né, o time, e esse recurso vem para o Olhar de Bia para chegar nos alunos, para as famílias. Daí tem teatro, tem escola de comunicação. Então a comunicação, a nossa IA é a inteligência do amor. E uma coisa que você falou lá atrás sobre o verde, né? O verde que cura. E para mim, Carlos, uma experiência que eu tive há pouco tempo no treinamento, com treinamento no Lean, né? Instituto Inovice, e treinamento na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, SBIE, os 2 parceiros nossos. E veio muito forte para mim, a comunicação que cura. Muitos lares, muitas situações, muitos negócios, muitas amizades se acabam, não fecham, se destroem pela comunicação, pela forma de você comunicar.
a forma de você dizer. Eu estou falando uma coisa, o outro está entendendo o outro, que vai não sei o que, e daí tem todo o problema. E o Olhar de Bia preza muito, né? E está aprendendo. O Olhar de Bia é um grande aluno, não é professor, é um grande aluno para querer se comunicar melhor. Todos nós, todos os dias. E a gente criou uma escola de comunicação do Alicerce, que é onde tem o Daniel, que é a Lastre, tem o Guilherme Freire, tem o Paulinho Trevazai, tem a Helena Negrão, uma equipe, Tris Almeida, né? Tem uma equipe nossa legal, que é onde vai fazer o quê? Pegar esses nossos jovens, um treinamento mesmo de comunicação. Então a gente tem jornalistas que vêm aqui, tem escritores, tem gente de expressão corporal, tem gente que coloca a imagem como pode ser, né? Como pode colocar de uma forma muito bacana, né? Como posso comunicar? Através da arte, através do cinema, através de como você fala, como você se veste. Tem outra parceira, a Fabi Cardoso também, que cuida dessa parte. Tem o Guilherme Assen, que é um jornalista fantástico. E a gente forma esse time. Esse time para tanto trabalhar dentro do Olhar de Bia quanto para fora. E a gente tem estúdios Olhar de Bia, né, de podcast. Mas não é só o podcast falar. Esses jovens vão cuidar da parte do tema, da pauta, da pré-produção, da pós-produção, como vai apresentar, como vai cuidar de toda a parte de equipamentos, né, formando para o mercado audiovisual. Essa é a nosso chamariz. Isso também sendo vendido para as empresas, as marcas. Então o objetivo do Olhar de Bia hoje é ser um grande hub de famílias, né, e de jovens, né, onde a marca fala, pô, esses caras sabem falar legal com jovens, esses caras sabem falar com adulto, né, nessa parte das emoções. Vamos chegar junto. Essa luz aqui não é paga com amor, é paga com dinheiro. Eu sempre falo assim, que o Olhar de Bia nunca teve problema com o dinheiro, teve problema com a falta dele. Com toda essa volta para falar o porquê eu voltei. Começou lá, eu não sabia que ia acontecer tudo isso em 19 anos. Muita coisa não foram flores. Mas muita coisa que foram flores. Rica, você se arrepende do caminho das balinhas? Arrepender é muito forte, né? Mas faria diferente. Muitas coisas farei diferente. E a primeira coisa diferente é olhar para mim. Não adianta você querer salvar o mundo se você não se salva com você. Não adianta a gente, no nosso caso, até uma forma poética colocar para você, ô Carlos, a gente saber 250 histórias de EQMs. Se a vida do Carlos está com umas perguntas e umas situações de autocontrole que não está conseguindo colocar. Queria, primeiro, dar parabéns pelo Olhar de Bia. E segundo, queria que você deixasse uma mensagem final. Carlos, nessa minha trajetória de vida, com 51 anos hoje, né, eu vivi muita coisa, como todos nós vivemos, mas eu vivi coisas muito complicadas, que é só meu travesseiro, a minha consciência, Deus sabe o que eu vivi, o que eu passei. E teve situações que, tanto do Olhar de Bia, nesses 19 anos, quanto da minha vida pessoal, quanto das situações que eu tive de saúde, né, muito sérias, onde realmente, pela minha capacidade, pelo que eu tenho, não conseguiria, pelas situações que estavam lá, né, não ia conseguir. Era algo extraordinário mesmo. E muitas vezes a minha condição humana via aquela limitação que não tinha como, mas uma voz, sabe? Uma coisa que chegava muito forte dentro do meu coração, dentro da minha cabeça, dentro do meu ser. Põe o pé que eu ponho o chão. E nisso eu fui, sem duvidar. Com medo? Sim. Mas mesmo com medo, eu fui. E é nessa certeza que eu chego aqui hoje para falar com você. É nessa certeza que eu chego hoje para falar, ter essa oportunidade. Aonde vai chegar essa mensagem? Não sei, mas ela vai chegar. Aonde tem que chegar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos.
toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?